De volta à Conexão Diária e após o grande sucesso da presença aqui da doutora Thaís Talma, no momento falava sobre pensão alimentícia, né? Hoje vamos falar sobre a questão dos cheques. Seja bem-vindo à Conexão Diária mais uma vez, doutora Thaís. Hoje falando sobre a questão do cheque, né? Que é um assunto muito comentado. Por mais que a gente use e ache que entenda de cheque, tem sempre alguma novidade que é importante estar falando, né? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente. Então, hoje nós vamos falar sobre o uso inteligente do cheque, porque, como o Badaró falou, a gente acha que entende como que eu uso o cheque, a gente acha que é uma facilidade, que não, muitas das vezes até é uma facilidade, mas não deixa também de ser uma armadilha para o bolso daquele que usa. Hoje a gente vai falar do cheque, todas as formas do cheque. Cheque cruzado, cheque pré-datado, cheque nominal. E quais são as formas do cheque? Certo. Para começar, o que é, a gente pudesse explicar assim, o que é um cheque? Bom, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, ele é um título de crédito para aquele que recebe e, por isso mesmo, ele pode ser endossado a uma outra pessoa e ele pode também ter um avalista. Esse avalista pode ser tanto integral como parcial desse cheque. E existem 3 formas de serem emitidos esse cheque, que é o cheque nominal, que é aquele acima de R$100, onde a gente tem que colocar o nome do beneficiário. Por exemplo, eu vou comprar em uma loja, eu coloco aquele cheque em nome da loja. Certo. Tem também o cheque nominal não à ordem. O que significa isso? Esse cheque nominal não à ordem é quando a gente coloca como beneficiário aquele que vai receber o cheque e escreve na frente, não à ordem. O que isso significa? Que a gente não pode endossar esse cheque. Somente aquela pessoa pode depositar o cheque ou resgatá-lo na boca do caixa. E tem o cheque ao portador, que são os cheques de pequeno valor, que podem ser sacados diretamente no caixa por qualquer pessoa, porém até R$100. Se o cheque for depositado acima de R$100, sem ser nominal, esse cheque vai ser devolvido. Certo. A gente tem que tomar muito cuidado sempre com o cheque, né? É por isso mesmo que eu te falei, a gente tem que ter um controle muito rígido das nossas finanças, porque a gente vai anotando no canhoto e a gente esquece que a gente fez uma retirada há um mês atrás, a gente esquece que a gente também faz o uso do cartão de crédito, então às vezes o saldo que a gente imagina ter na conta não é o que na verdade a gente tem, então acaba que a gente tem que ter um controle rígido, eu falo até mesmo sem exageros, deve-se ter uma planilha para que seja feito esse controle do saldo da sua conta corrente. Certo. A questão do cheque pré-datado. Imagina se a pessoa deu um cheque pré-datado para daqui a 30 dias e o lojista deposita antes do combinado. Pode ter alguma coisa, a gente pode reclamar isso? Existe esse tipo de acordo do cheque pré-datado? A pessoa é obrigada a entrar somente naquela data que a gente colocou? Então, Badaró, a gente tem que deixar claro que essa figura do cheque pré-datado, ela não existe na nossa legislação. O nosso país é a única economia que aceita esse tipo de pagamento, que é o cheque pré-datado. O que é o cheque pré-datado? Nada mais é do que um acordo bilateral entre aquele que passa o cheque, aquele que emite o cheque, e aquele que se compromete a não depositar o cheque antes da data acordada. Então, sempre que a gente passa um cheque pré-datado, a gente tem muitas surpresas, porque nem todos os comerciantes, os lojistas, ou até mesmo aqueles que prestam serviço, que fazem cumprem com esse acordo. E quando há o descumprimento do acordo do cheque pré-datado, quando a gente entra com ele antes do prazo, a gente pode pedir indenização por dano moral. Ou seja, esse cheque o banco não pode deixar de receber, porque ele é um pagamento à vista, está na lei de cheque 7357 de 85, no artigo 32, cheque é pagável à vista. Qualquer menção ao contrário disso é considerada como não escrita. Então, o cheque, ao ser levado no caixa, o caixa ele tem que pagar por esse cheque.
Aí, aquele que emitiu o cheque, ele vai buscar os seus direitos na justiça, porém acionando o lojista, aquele que é o beneficiário do cheque. E isso já está na súmula 370 do STF, já pacificando esse entendimento. E é uma indenização, Badaró, presumida, ou seja, você não precisa provar que houve dano moral. Apenas o fato de ser depositado antes da data combinada já gera essa indenização por dano moral. Ah, sim. Então, se a pessoa deu o cheque pré-datado para uma loja, o lojista entrou antes, esse lojista tem que saber que ele está sujeito aí a um processo por dano moral. Porque passa a ser um contrato, é um contrato verbal feito pelas partes. Então, a quebra de confiança mostra a desonestidade, a má-fé, que são institutos que regem a indenização por dano moral, que é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil capitulada no artigo 159, ele mostra justamente isso, aquele que por negligência, imperícia ou por dolo causa prejuízo a outro, ele deve indenizá-lo. Entendi. E a questão de assustar o cheque, famoso assustar, tem gente que fala assustar o cheque, assustar o cheque, explica isso pra gente melhor e como que isso pode ser feito de qualquer forma, como que pode acontecer para assustar o cheque? As pessoas mais simples usam realmente essa expressão de assustar o cheque, mas na realidade é assustar o cheque. Existem duas formas desse cheque ser assustado. Esse cheque pode ser assustado quando a gente coloca a ordem. O que isso significa? Passado o período de apresentação do cheque, que é 30 dias quando esse cheque é da praça, ou 60 dias quando esse cheque é de outro lugar do Brasil, ou até mesmo do exterior. Passado esse período, aquele que emitiu o cheque deixa uma contraordem no banco, que é para assustar o cheque caso o pagamento não tenha sido efetuado até aqueles 30 dias, que é o prazo de apresentação. E existe a assustação, que é aquela que a gente tem mais, a gente vê mais facilmente as pessoas fazendo, que é a assustação do cheque por vários motivos, ou por furto, ou por roubo, ou até mesmo por má-fé. Muitas pessoas vão lá, passam o cheque, te pagam, você tem a certeza daquele pagamento e quando você vai entrar com o cheque, você leva um susto que o cheque está assustado. Mas isso também, Badaró, gera uma indenização. Por quê? Porque quando você faz isso, aquele que tinha certeza que estava com um negócio jurídico perfeito, ele vai contar com aquele cheque. Então, muitas das vezes, ele vai endossar esse cheque e passar para uma outra pessoa e ele vai acabar tendo prejuízos materiais e morais. Então, outra coisa que a gente deve levar em consideração: tenham medo de assustar o cheque sem motivo. Por quê? Porque quando você assusta um cheque sem motivo, você está enquadrado no artigo 171 do Código Penal. Olha só. Você é um estelionatário. No parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, está lá, claro, aquele que assusta o cheque ou que frustra o pagamento dele, está cometendo o crime de estelionato. Então, muito cuidado com essa questão de sustação de cheque. É verdade, as pessoas sustam o cheque. E sabemos de casos aí, né, de comerciantes que vão, fazem e tal, e depois assustam o cheque. Não, é que eu fiquei apertado, aí desesperei, não sei o que. Fala, peraí, ué, desesperou, mas vamos conversar, não é assim não, está assustando o cheque. A questão do bom para, aquele grampeadinha que dá no cheque bom para, tem uma recomendação de como proceder? Eu recomendo não proceder dessa forma. Sim. Este bom para, ele é uma forma muito complicada, caso vou usar o termo credor, tá, Badaró, para não ficar lojista, porque não é só lojista que recebe o cheque. Então, é muito difícil para aquele que emitiu o cheque depois provar que o credor entrou com aquele cheque fora do tempo. Por quê? Aquele papelzinho a gente arranca. O papelzinho arrancado, o cheque sendo um pagamento à vista, a data já estando passada, porque geralmente a gente passa hoje 12 de março e coloca um bom para 12 de abril. Amanhã, se o credor quiser, ele vai lá e resgata esse cheque e a gente fica de mãos atadas para fazer a prova
da má-fé. Então, eu aconselho não usar o papelzinho bom para. Até mesmo o escrito no cheque bom para. Por quê? Como eu disse anteriormente, no artigo 32 fala: qualquer menção em contrário é considerado não escrito no cheque. Então, vai levar em consideração só aquela data que está lá no cabeçalho do cheque, direitinho impresso. Aquele bom para, a gente só é mais um costume do povo brasileiro fazer aquilo. Se vai fazer cheque pré-datado, põe a data 12 de abril de 2012. Se for para parcelar de mais vezes, cada cheque na data em que ele deveria ser entrado, porque assim a gente consegue fazer a prova da má-fé. E colocando na data futura, aí, se apresentar, o banco paga ele? O banco paga, porque é um pagamento à vista, ele deve pagar. Certo. Se ele não pagar, é que está errado. Então, por isso que a gente nunca deve passar cheques pré-datados para quem a gente não tem confiança. Sim. Porque a gente chega nos lugares, a gente não conhece o lojista, a gente não conhece o prestador de serviço, e ele te dá a facilidade de estar pagando em 10 vezes sem juros no cheque. Você pode ser surpreendido, porque o que acontece? Você está lá, você faz a sua planilha direitinho, você aguarda aquele dia do cheque, você é organizado, coloca lá a quantia direitinho que você tinha combinado, aí o lojista entra, o credor entra com esse cheque antes. Só que naquele mesmo dia você já esperava um outro cheque. Então, na verdade, vai voltar tanto o cheque que você emitiu para aquele credor que agiu de má fé, e vai retornar também aquele cheque do lojista que entrou no dia direitinho. Então, você vai ter problemas. Eu aconselho sempre, quer fazer um parcelamento, faça o parcelamento ou por boletos, o famoso carnê, ou faça a divisão pelo cartão de crédito. Certo. E a questão do protesto do cheque, como que funciona esse protesto do cheque? O protesto do cheque, ele funciona da seguinte forma: ele serve para congelar a característica de título de crédito. O que acontece? A gente tem divergências doutrinárias, porém eu vou falar aqui, Badaró, da forma mais simples para que a população possa entender. Tem divergências, porém aqui hoje o Superior Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem adotando, é que a gente pode fazer o protesto do cheque até a data da sua prescrição. Como é que a gente sabe qual que é o dia da prescrição? Prescrição é o último dia que vai valer aquele cheque. Como é que a gente faz a conta? Eu passei o cheque hoje, dia 12 de março. Então, a gente conta mais 30 dias se o cheque for da praça. Então, a gente vai passar para dia 12 de abril. Do dia 12 de abril, a gente conta mais 6 meses, que é o período de apresentação. Acabado esses 6 meses, Badaró, a gente não pode mais protestar o cheque. Passa a ser uma outra forma de ser indenizado. Pois aquele que protesta o cheque que já está prescrito, ele agiu de má fé porque perdeu a finalidade desse protesto. Você apenas vai constranger aquele devedor de uma forma que você deveria buscar uma execução judicial e não mais o protesto. Então, o protesto ele serve para isso, para congelar o prazo de prescrição. E se você entrou com o cheque e o cheque foi devolvido, porque lembrando, o protesto ele só pode ser feito depois que o cheque foi devolvido no 12, na linha 12. Você faz o primeiro depósito, ele volta no 11, daí um tempo você volta, deposita o cheque de novo, ele vai voltar na linha 12.